questão da Crimeia. Aqui, quando eu falo da questão da Crimeia, gente, questão da Crimeia é a virada de chave. É a virada de chave. Foi quando Vladimir Putin fala para o mundo: eu não estou de brincadeira. Eu vou contar a história. Ela já foi conquistada por todo mundo que você imagina. Como quase todos os territórios da Europa, né? Um povo sai, o outro fica, o outro morre, o outro desaparece. E a Crimeia foi disputada por vários povos. E em determinado momento, os turcos, turco e russo, você sabe quantas guerras eles já se meteram, os dois, um contra o outro? 10 guerras, só para você ver. E os turcos conquistaram a Crimeia. E isso eu tô falando lá atrás, tá? Não se preocupa com data não, só tô fazendo a contextualização. O que acontece? Os russos vão até a Crimeia e tentam expulsar os turcos. Ficou conhecida a Guerra da Crimeia. Olha, né? Que original, a Guerra da Crimeia. Os russos derrotam os turcos. Da Crimeia é muito importante para os russos. Por quê? Alguém sabe? Vem aqui. Os russos, eles não têm portos em mares quentes. Os russos não têm portos em mares quentes. Somente mares que em determinado momento se congelam. Vem cá, os russos têm portos aqui no Mar Ártico, ó. E aqui, essa região que está ao extremo do nosso planeta, onde recebe pouca radiação solar, congela em determinada época do ano. Tá? Então é muito difícil os russos fazer comércio com barcos em épocas que esse mar está congelado. O outro porto importante está próximo ao Japão, a cidade estratégica de Vladivostok. Você também tem um mar muito frio, muito gelado, que congela em determinada época do ano. E a saída a partir dessa região é de mega importância. Porque no momento que os russos conquistam o mar, eles conseguem utilizar essa água quente do mar, qualquer época do ano, para escoar a sua produção. Qual que é o problema? Olha o BO dos russos. O Estreito de Dardanelos e o Estreito de Bósforo pertence a quem? Pertence aos turcos, aquela galera que eles tretaram mais de 10 vezes. Claro que hoje, né, o Erdogan, que é o ditador da Turquia, é até meio chegado do Vladimir, mais ou menos chegado do Vladimir Putin, né? Mas você não tem as rusgas históricas que teve. Hoje, pelo menos, eles dialogam. Então, o uso dos estreitos turcos estão liberados para os russos. Então, tendo domínio do mar, ele consegue escoar. Tá, dominar a Crimeia por muito e muito tempo. Aí, você tem a formação da União Soviética. Aí a coisa muda. Por quê? Quando você tem a União Soviética, a Ucrânia deixa de existir. A Ucrânia, olha aqui, pertencia à União Soviética. Ela deixa de existir. Agora ela faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Crimeia, tá tudo no Paranauê. Tá, aí, você sabe o que a Rússia fez? Ela entrega a Crimeia para a administração dos ucranianos. Tá tudo nosso, Ucrânia é nossa, Crimeia é nossa. Ucranianos, tomam conta da Crimeia para mim. Tomam conta aí, fica aí para vocês. Tá. Mas a Rússia, aliás, a União Soviética naquela época, nunca imaginou que o seu império ia ruir e que a Ucrânia ia se tornar um país independente. E quando acaba a União Soviética, a Ucrânia se torna independente e a Crimeia fica para os seus domínios. Por quê? Todo o processo de industrialização, a Ucrânia utilizava a Crimeia para turismo, ficaram tudo na mão dos ucranianos. E os russos, cara, perderam a Crimeia. Tá, Jean, mas por que os russos demoraram tanto para reconquistar a Crimeia? Por quê? Os governos ucranianos estavam sempre alinhados à Rússia. Então, ó, Ucrânia, a Crimeia é tua, mas eu uso, eu faço o que eu bem entender, eu escoo minha produção,
eu coloco soldados aqui na Crimeia. A Ucrânia é parceira. O presida da Ucrânia é parceiro da Rússia. Tá. Mas aí a população sai às ruas na Ucrânia pedindo a deposição do presidente. Os Estados Unidos articula politicamente, junto com os europeus, a retirada desse presidente alinhado à Rússia. Olha a treta. O presidente sai, você tem uma eleição, entra outro presidente e agora esse presidente ucraniano, ele não é alinhado à Rússia. Ele é alinhado à Europa. Ele é alinhado aos Estados Unidos. Muda tudo. Porque agora, se a Ucrânia está se bandeando para a Europa, você, Rússia, não pode fazer o que você bem entender na Crimeia. Mas, historicamente, a Crimeia pertenceu a quem? Aos russos, que dominaram a região por séculos. Então, a população da Crimeia é russa. Como grande parte da população da Ucrânia que mora aqui, ó, que mora na fronteira. Quem mora na fronteira, tá? Presta atenção, presta atenção. Quem mora aqui na fronteira entre Ucrânia e Rússia são russos, não são ucranianos. Tudo por conta da União Soviética, que tinha aqui uma livre circulação. Então os russos foram morar nessa região, trabalhar nas indústrias. Então mais de 70% da população da Ucrânia que mora na divisa é russa. Grande parcela da população que vive na Crimeia é russa. Aí o Putin falou o seguinte: tá bom, ucranianos, vocês, né, estão aí se bandeando pro lado dos europeus, não tá nem aí mais pra gente, tudo bem. A Crimeia é minha, vai voltar sob o meu domínio. Primeiro, historicamente a Crimeia sempre foi minha. Eu emprestei a Crimeia para você. Os Estados Unidos falou: não, calma, não, você não pode. Isso você vai ferir a soberania dos ucranianos. E você sabia que um dos tratados para esses países se tornarem independentes com o fim da União Soviética era que o seu território não fosse violado. Então a Ucrânia, que tinha o segundo maior arsenal nuclear do mundo pós-fim da União Soviética, desativou todo esse arsenal falando o seguinte: tá, eu desarmo minhas armas, mas a Rússia não vai invadir meu país não, ninguém. Eu tenho soberania, o meu território é inviolável. Ah, gente, por Vladimir Putin, tá nem aí, tá? Tá nem aí, tô nem aí. Cara, o que ele fez? Ele invade com soldados do Bambambam, soldados de alto escalão da Rússia, invade a Crimeia e olha o que ele faz. Faz um referendo, né, para que a população da Crimeia vote se quer ficar do lado da Ucrânia, se quer ficar do lado da Rússia. Gente, a maior parte da população da Crimeia é o quê? De origem russa. Você acha que eles votaram em quem? Não, eu quero ir para a Ucrânia. Claro que não, votaram o quê? Ir para a Rússia. Então, Vladimir Putin coloca soldados aqui, a população vota no referendo querendo ser anexada à Rússia e a Crimeia volta a ser da Rússia. É um momento importante, porque o Putin mostra para o mundo que ele não está de brincadeira. Ele passa por uma resolução da ONU, um tratado importantíssimo de soberania do território de um país, que troca todo o seu armamento nuclear, a posse do seu território, ele atropela e fala: é meu, é meu. Fora que a Rússia alimenta os rebeldes da fronteira com a Ucrânia, alimenta com armamento para eles continuarem a guerra contra o governo de Kiev. E o governo de Kiev
recebe armamento e ajuda militar da OTAN e, claro, consequentemente, dos Estados Unidos. E esse combate, até hoje, está em pé. Claro que mais tranquilo, já chegou em ápice, mas toda essa região aqui da Ucrânia, você não tem um domínio por Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia. E sim, quem domina todo esse território é Moscou. Por que é importante esse território para a Rússia? Gente, tem o solo de Chernozion ali. O solo de Chernozion é um solo altamente fértil. Muito importante para um país, cara, gigantesco, uma população grande como a Rússia, que grande parte do país é só gelo. Então precisa desse solo fértil para plantar, para comer. E essa parte do território ucraniano, você tem esse solo de Chernozion.